E pastor, assim, a gente vê que o senhor foi de um período aí do pagode, né? Era músico Sim, na igreja, né? sim, Músico. sim, O senhor acha que mais afasta o jovem hoje da igreja? Porque o senhor fala de isso aqui ano, pastor. Ó, eu penso o seguinte, família. Meu grande problema, meu grande problema foram amizades. É o que Paulo fala, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Foi o que aconteceu comigo. No momento que eu olho para dentro da igreja e eu começo a ver defeitos, a ver problemas dentro da igreja, porque vão haver. Aonde houver pessoas, haverá problemas. Isso aí é fato. Você querer uma igreja perfeita é a mesma coisa que você entrar no hospital e falar: não quero ver ninguém doente aqui. É impossível. As pessoas, elas estão num processo, elas estão em obra. É o que a Bíblia diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, eu comecei a olhar para a igreja querendo achar perfeição dentro da igreja. Aí o que que eu fiz? Eu comecei a olhar para fora da igreja, comecei a conhecer pessoas fora da igreja. E conforme eu fui conhecendo essas pessoas, eu fui me amarrando em um mundo que não era meu, numa realidade que não era minha. Mas como eu era o popular e estava ali com todo mundo, e o mundo faz isso mesmo, aí vai te abraçando, você vai se envolvendo. E aí, para você ser arrancado de lá, é só com a mão forte de Deus mesmo, família. E hoje a gente vê isso em jovens. Tem jovens hoje que têm mais amigos fora da igreja. Eu estou falando de jovens cristãos. Tem mais amigos fora da igreja do que dentro da igreja. E aí eu vejo um problema, porque esse jovem, ele está muito propenso a tomar decisões erradas na sua vida. Por exemplo, casamento. Quantos jovens você vê, e jovens que caminharam comigo, que tinham mais potencial, mais talento do que eu, que fizeram uma escolha errada na vida sentimental. E depois nunca mais conseguiram se recuperar em Deus e muitas das vezes ministerialmente não conseguiram mais, por causa de uma escolha errada. E eu tenho aprendido uma coisa: decisões definem destinos. As decisões que eu tomo hoje, elas vão impactar diretamente o meu futuro. E eu tenho que tomar muito cuidado. E como então tomar as melhores decisões? Aqui, ó, Bíblia. Segue os princípios, os preceitos da palavra, que você não vai errar. Cumpre o que está escrito na Bíblia. Irmãos, quando a gente olha lá o Salmo 1, o Salmo 1 é para nós, família. A gente não pode ter uma concepção de querer se assentar na roda dos escarnecedores. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para a luz. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem Cristo com Belial? Ei, eu falo, eu estava em Rio das Ostras, aí eu já pastor, aí eu tô descendo ali uma rua na Penha, Rua Irapuá, aí eu passo em frente a um ponto de ônibus, eu vejo um amigo meu, antigo, na época do pagode, no ponto de ônibus. Aí eu parei o carro, abaixei o vidro e eu falei: fulano. Aí ele olhou assim para mim e ele falou: Sandrinho? Aí eu falei: pastor Alessandro. Aí ele: tu é pastor agora? Aí eu falei: tu tá indo para onde? Eu tô indo para ali. Entra aqui que eu vou te explicar. Aí ele falou: nossa, cara, eu tô emocionado aqui em ver o que Deus fez na sua vida. Amém. E eu falei: o que Deus fez na minha vida, Ele é poderoso também para fazer na tua. Glória a Deus. Porque eu não sou melhor do que você.
mas eu reconheci a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E isso, para mim, eu acho fantástico, porque quando a gente lida com jovens e a gente vê os músicos na igreja, eles são muito assediados. Verdade. Eles são muito assediados, às vezes, por um cachê, por um dinheiro que vai ganhar fora. E se a gente for perceber, os melhores músicos que existem hoje, eles estão dentro da igreja. Verdade. Eles estão dentro da igreja. Mas uma coisa eu falo, irmãos. Deus, ele honra a fidelidade. Vale a pena dizer não para o mundo. Vale a pena dizer não para o pecado. Vale a pena dizer não para as más companhias e para as más conversações. Deus, ele quer colocar na vida de Eliseu um Elias. Deus quer colocar na vida de Paulo um Barnabé. Deus tem para nós pessoas boas para caminhar conosco. E isso é poderoso. Hoje eu tenho amigos e eu glorifico a Deus, porque esses meus amigos de hoje são amigos que me levam para orar. É o que está lá em Atos 3. Atos 3 diz que Pedro e João subiam juntos para a oração no templo. Eu tenho esse tipo de amigos, sabe? Amigos que me levam para a oração, que sobem juntos para orar comigo. Mas aí você vê que tem lá o coxo de Atos 3, que os amigos levam ele para a porta do templo. Sabe para quê? Para pedir esmola. E às vezes acontece assim. Atos 3, versículo 1, você vê amigos que te levam para o templo para orar. Atos 3, 2, você vê amigos que levam o coxo para pedir esmola na porta do templo. Então, existem relacionamentos que te levam para Deus e existem relacionamentos que te levam para humilhação, vergonha e dor. Qual é o tipo de relacionamento que essa nossa juventude está cultivando? E eu falo uma coisa, irmãos, não queira perto de você pessoas que precisam da sua dor para obter lucro. Forte. Não queira perto de você pessoas que precisam do seu sofrimento para lucrar com aquilo. Não, não. Tem um João para subir contigo, tem um Paulo para caminhar com Barnabé, tem um Elias para caminhar com Eliseu. Tem. Existe. Então vale a pena dizer não para a galera que está na igreja, que está tocando na igreja. Vale a pena você dizer não, que Deus ele vai te honrar. É.